O vento soprava com força naquela tarde de outubro. As nuvens cinzentas cobriam o céu como um cobertor velho e úmido. As ruas de Sintra, normalmente tranquilas, estavam agora salpicadas de poças e folhas molhadas. A chuva caía persistente, como se não tivesse intenção de parar. E dentro da pequena biblioteca municipal, Isabel organizava em silêncio a seção de romances clássicos, seu refúgio favorito há mais de uma década. Ela tinha 50 anos, embora seu rosto ainda guardasse uma suavidade que o tempo não conseguirá apagar completamente. Seu cabelo, preso em um coque apertado, exibia alguns fios prateados que ela não se preocupava em tingir. Vestia-se com simplicidade, uma blusa de linho bege, calças escuras e um casaco de tricô. Seus movimentos eram calmos, precisos, como se cada gesto fosse calculado para não quebrar a paz que tanto valorizava. Desde seu divórcio, 15 anos atrás, aprenderá a viver sozinha. Não por tristeza, mas por escolha. O amor, aquele que no começo parecia salvar tudo, mostrará seus limites. E agora, sua rotina era seu escudo. Acordar cedo, caminhar pela orla, preparar café enquanto ouvia o rádio e depois perder-se entre livros e papéis. À tarde, uma taça de vinho e um livro aberto. Era uma vida sem sobressaltos, sem vertigens, sem novas feridas. Mas naquela tarde, enquanto revisava uma caixa de doações, ouviu a porta principal se abrir. Ergueu o olhar, esperando ver alguma das estudantes do colégio ou o velho seu Fernando, que sempre vinha devolver livros sem lê-los. Em vez disso, apareceu um homem encharcado, de uns 40 anos, com os cabelos desalinhados pela chuva e uma jaqueta de couro escura pingando. Com licença, disse ele, aproximando-se com passos firmes, mas calmos. Vocês teriam, por acaso, o Jardim dos Finzi-Contini? Sei que não é muito comum. Isabel olhou-o com curiosidade. Não era frequente alguém pedir aquele livro. Ela nem lembrava a última vez que alguém o mencionara. Acho que sim. Está na seção de literatura estrangeira, no fundo. Respondeu, indicando com o olhar. Ele acenou com um leve sorriso e dirigiu-se às estantes, deixando um rastro úmido no chão. Ela não pôde evitar segui-lo com os olhos. Havia algo em seu jeito de se mover, em como passava os dedos pelas lombadas dos livros, que não combinava com a imagem de um turista distraído. Passaram-se alguns minutos em silêncio. Apenas o som constante da chuva batendo nos vidros. Sabe? Disse ele, de repente, do corredor do fundo. Esta biblioteca cheira igual à da minha infância. A papel velho e madeira molhada. É um cheiro bom. Isabel sorriu sem que ele visse. Aquela frase, tão simples, tocou uma fibra esquecida. Algumas pessoas acham triste. Eu não. Para mim, é tranquilizador. Respondeu, voltando com o livro na mão. Obrigado por tê-lo. Nem todo lugar o conserva. Isabel pegou o livro para registrá-lo. Seus dedos roçaram os dele por um segundo, e foi como se uma faísca silenciosa passasse entre eles. Ele também percebeu, embora não dissesse nada. Apenas baixou o olhar por um instante e depois o manteve com gentileza. Como você se chama? Perguntou ela, sem saber bem o porquê. Rafael. Respondeu ele, sem hesitar. E você? Isabel. Despediram-se com um aceno de cabeça. Mas quando Rafael cruzou a porta de saída, Isabel ficou olhando a chuva por mais tempo que o habitual, com o livro que ele não chegará a devolver completamente sobre o balcão. Naquela noite, ao chegar em casa, acendeu uma vela e serviu sua taça de vinho. Mas, em vez de abrir seu romance de sempre, voltou a pensar naquele homem estranho, no tom sereno de sua voz e em como ele pronunciara seu nome. Como se já a conhecesse de antes.
Como se tivesse aberto uma porta que estivera fechada por tempo demais. Rafael voltou no terceiro dia. Desta vez, não trazia livro nem guarda-chuva. O céu estava limpo, e o sol do outono filtrava uma luz dourada entre os galhos da magnólia que sombreava a entrada da biblioteca. Isabel organizava novos títulos na seção de lançamentos quando o viu aparecer. Vestia um casaco de lã cinza e um cachecol azul escuro, enrolado sem cuidado. Oi, disse ele com aquela voz calma que já começava a lhe soar familiar. Não vim buscar um livro hoje. Bom, na verdade vim, mas não um em específico. Isabel olhou-o com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ele segurava um caderninho na mão, como se fosse um mapa secreto. Estou escrevendo um artigo sobre bibliotecas de cidade pequena. E pensei se poderia fazer algumas perguntas. Você parece conhecer bem este lugar. Ela hesitou por um segundo. Não estava acostumada com esse tipo de atenção, muito menos de um homem mais novo, com um olhar tão claro e um sorriso que não pedia nada em troca. Se não for levar metade da estante, acho que tenho 10 minutos, respondeu, deixando um tom de ironia suavizar sua insegurança. Sentaram-se em uma das mesas do fundo, onde o sol entrava o suficiente para aquecer sem ofuscar. Rafael abriu o caderno, mas mal o usou. Em vez de perguntas formais, começou a falar sobre os livros que lia quando criança, sobre como sua mãe lia em voz alta para ele nos invernos, sobre a vez que chorou lendo O Pequeno Príncipe. E Isabel escutou. E você? Perguntou ele, apoiando os braços na mesa. Lembra do primeiro livro que partiu seu coração? Ela pensou um instante. Seu instinto era responder rápido, mudar de assunto. Mas algo em seu tom, respeitoso, atento, sem pressa, a fez parar. O Morro dos Ventos Uivantes. Li aos 17. Achei uma loucura linda, e também um aviso. Acho que desde então prefiro livros a homens. Rafael não riu. Apenas assentiu, com aquele olhar que não julgava. Às vezes, os livros cuidam melhor da gente que as pessoas, disse. A frase ficou pairando entre os dois. E, sem querer, Isabel sentiu uma pequena rachadura abrir-se no muro que erguera por anos. Ele voltou toda semana. Sempre com uma desculpa diferente, devolver um livro, fazer uma pergunta, recomendar um autor. E sempre encontrava um jeito de sentar-se por alguns minutos, conversar sobre um parágrafo que o fizera pensar, sobre o cheiro de um exemplar antigo ou sobre o fato curioso de que, em alguns livros usados, havia flores secas esquecidas, como suspiros presos entre as páginas. Isabel tornou-se mais receptiva, embora não admitisse. Começou a separar livros que achava que ele gostaria. Deixava bilhetes dentro, como pistas de um jogo secreto. Uma vez, ele respondeu com uma folha dobrada em 4, escrita à mão. Já sentiu que alguém a olha como se você fosse um poema escrito por engano na margem de um romance importante? Isabel leu a frase 3 vezes naquela noite. E a guardou com cuidado dentro de seu diário. Uma tarde, quando a biblioteca já estava quase vazia, ele aproximou-se sem livros nem caderno. Tem um café antigo no fim da orla. Tem poltronas de veludo vermelho e serve o melhor café com leite de Lisboa. Pensei que, se um dia quisesse sair deste lugar cheirando a tinta e madeira, poderíamos ir. Isabel sentiu um nó no estômago. Não pela proposta em si, mas pelo que significava. Sair. Deixar que alguém a visse fora de seus muros. Expor-se. Voltar a ser uma mulher diante de um homem, não apenas uma bibliotecária diante de um leitor. Olhou para ele. Ele não insistia. Não pressionava. Apenas a observava com aquela paciência suave que o definia. Obrigada, Rafael.
Mas estou bem aqui, respondeu, com um sorriso que escondia mais do que mostrava. Ele acenou. Não se ofendeu. Apenas despediu-se com um gesto caloroso e foi embora. Naquela noite, Isabel não abriu livro algum. Em vez disso, ficou sentada junto à janela, com a luz apagada e um xale sobre os ombros, observando a lua refletir nos telhados. E pensou naquele café com poltronas vermelhas. No som das xícaras. Na voz dele dizendo seu nome. Pela primeira vez em muito tempo, perguntou-se como seria vista pelos olhos de outra pessoa. O convite chegou de forma inesperada. Um envelope de papel reciclado, deslizado entre as páginas de um livro que Rafael devolveu naquela manhã. Dentro, uma nota breve escrita com sua letra elegante. Às vezes, as palavras precisam de vinho para se soltar. Gostaria de jantar comigo nesta sexta? Isabel segurou o bilhete entre os dedos como se fosse uma página arrancada de outro capítulo de sua vida. Um que ela achava já ter fechado. A sexta-feira chegou com uma brisa morna, daquelas que avisam que o verão ainda não desistiu de vez. Ela escolheu um vestido simples, cor de vinho, com mangas longas e um caimento suave sobre os quadris. Não usou muita maquiagem. Apenas um traço de lápio nos olhos. Queria sentir-se ela mesma, não uma versão que já não reconhecia. O restaurante era pequeno, com luzes baixas e velas em cada mesa. As paredes, cobertas de prateleiras com garrafas de vinho, e um violão brasileiro tocando ao fundo, criavam uma atmosfera acolhedora, quase íntima. Rafael esperava em pé. Vestia uma camisa branca, sem gravata, e um paletó de linho claro. Quando a viu entrar, seu sorriso foi tão sincero que Isabel sentiu os joelhos fraquejarem. Obrigado por vir, disse ele, puxando sua cadeira. Não tinha certeza se aceitaria. Eu também não, respondeu ela, com um meio sorriso. Pediram um vinho tinto do Douro e dividiram uma tábua de queijos enquanto a conversa fluía com uma naturalidade surpreendente. Falaram de viagens que não fizeram, de livros que os marcaram, de músicas que já não ouviam por medo da saudade. Em algum momento, entre risos suaves e pausas cheias de significado, Isabel baixou o olhar. Posso te fazer uma pergunta? Disse, finalmente, com uma seriedade diferente. Rafael assentiu. Por que eu? Você poderia conversar com qualquer mulher, mais jovem, mais livre. Ele a olhou com aquela calma que tanto a desarmava. Porque você não finge. Porque escuta com os olhos. Porque quando sorri, parece que algo que estava adormecido há muito tempo se ilumina. Ela não soube o que dizer. Por dentro, sentia um muro começar a rachar. Não desabava ainda, mas já não era tão sólido. Mais tarde, já com a segunda taça de vinho sobre a mesa, Rafael baixou a voz e confessou. Eu também carregava meus muros. Há 3 anos, perdi minha esposa. Um acidente. Uma noite qualquer, um telefonema, e de repente tudo o que havíamos planejado, desapareceu. O silêncio ficou denso. Isabel esticou a mão, sem pensar, e a colocou suavemente sobre a dele. Sinto muito. Eu também. Mas sabe... Com o tempo, entendi que viver com medo de amar de novo, é outra forma de perder alguém. A si mesmo. Isabel ficou olhando a vela entre eles. A chama tremulava, como sua respiração. Eu, não sei se ainda sei amar. Ou se alguém poderia me amar. Nesta idade, com todas as minhas rachaduras. Rafael sorriu com ternura. As rachaduras deixam a luz entrar. Alguém um dia disse isso. Houve outro silêncio, mais diferente. Cheio de tudo o que ainda não podia ser dito, mas já começava a ser sentido. Então, sem aviso,
ele inclinou-se um pouco. Muito devagar. Seus rostos ficaram a centímetros de distância. E ele a beijou. Foi um toque suave, como uma pergunta sem palavras. Uma tentativa, não uma conquista. Um gesto cheio de respeito, mas também de desejo. Isabel respondeu por apenas um segundo. Depois, afastou-se com cuidado, os lábios ainda tremendo. Não. Não posso. Rafael assentiu. Não insistiu. Apenas murmurou. Eu entendo. Caminharam juntos até a biblioteca, sem falar muito. O ar cheirava a jasmim e noite recém-nascida. Ao chegarem, ela olhou nos olhos dele. Obrigada pelo jantar. E por não ter pressa. Obrigado por ter vindo. E por sentir, ele respondeu. Quando ele se foi, Isabel não entrou imediatamente. Ficou do lado de fora, respirando fundo. Tocou os lábios com os dedos, como se quisesse guardar a sensação antes que se desfizesse. Dentro dela, algo havia se movido. Não o suficiente para mudar tudo, mas o bastante para saber que não estava tão sozinha quanto imaginava. Depois daquela noite no restaurante, Isabel mergulhou em seus próprios sentimentos. Tudo o que parecia claro e certo antes de conhecer Rafael agora se esvaía. Ela se recolheu novamente em seu mundo, como um caramujo em sua concha, tentando não pensar, não sentir. De manhã, seguia sua rotina, mas nada era mais o mesmo. Seu mundo estava vazio outra vez. Rafael tentou contatá-la. Ligou, mandou mensagens, mas Isabel não respondia. Ele ia à biblioteca, e ela sempre fingia estar ocupada, reorganizava livros nas prateleiras, evitava cruzar com seu olhar. Ele ficava ali, observando-a com aquela suavidade que ela conhecia, mas ela se desviava, refugiando-se em algum canto. Ela temia. Temia que seus sentimentos se perdessem no vazio, como antes. Temia abrir-se de novo, ser vulnerável. Temia perder outra vez. E, como sempre fizera, achava mais fácil estar só que arriscar. Mas uma tarde, com a chuva batendo leve na janela, Isabel encontrou um envelope em sua caixa de correio. Era branco, com seu nome escrito na frente em letras miúdas, quase ilegíveis. Reconheceu a caligrafia de Rafael. Dentro, não havia palavras, apenas seu nome, cuidadosamente traçado. Ela levou-o para o quarto e sentou-se à mesa. Ficou um longo tempo olhando para ele, sem abrir. Seu coração batia forte, e ela não estava pronta para ler o que vinha dentro. Finalmente, rasgou o envelope e puxou a folha. Ao ver as primeiras palavras, parou e leu-as várias vezes. Querida Isabel, sei que fui um tolo. Segui meu impulso, meus sentimentos, sem pensar no que você poderia estar sentindo. Esperei que o tempo nos desse respostas, mas ele só nos afastou. Hoje, quero dizer o que nunca disse. Não quero perdê-la, Isabel. Não sei se já é tarde para mudar as coisas, mas se a machuquei, lamento profundamente. Sem perceber o que você realmente significava para mim. Isabel releu as linhas várias vezes. Ele falava de seus sentimentos com uma sinceridade que fez seu coração apertar. Continuou. Sei que minhas palavras não apagam o silêncio que causei, mas quero que saiba, nunca tive a intenção de magoá-la. Já perdi tanto na vida que tenho medo de perder algo que, pela primeira vez em anos, realmente importa. Não sei como chegamos aqui, mas quero que, de algum modo, recomecemos. Ela deixou o papel sobre a mesa e ficou ali, sentada, encarando aquelas palavras. O quarto estava em silêncio, só o som da chuva preenchendo o espaço. A mensagem era sincera, profundamente pessoal, e cada palavra parecia verdadeira.
Mas o que fazer com isso? Lembrou-se do beijo dele. Seus olhos, cheios de emoção e respeito. Lembrou do pânico que sentiu ao afastar-se. Nunca estivera pronta para amar de novo. Mas aquelas palavras não eram vazias. Havia algo real nelas. Não promessas, só sentimentos autênticos. Isabel fechou os olhos devagar. Pensou em sua vida, em todos aqueles anos de solidão, quando achará que não merecia ser feliz. E ali, no silêncio da noite, seu coração respondeu. Não com tristeza, mas com esperança. As lágrimas caíram. Não eram de dor. Eram de alívio. Ela já não sabia o que aconteceria dali em diante, mas finalmente entendeu, estava pronta para tentar. No dia seguinte, ao chegar à biblioteca, seus pensamentos estavam claros. Rafael estava no balcão. Desta vez, ela não se esquivou. Aproximou-se, e seus olhares se encontraram. Nele, havia de tudo, esperança, expectativa, nervosismo. Você leu minha carta? Ele perguntou, suave. Isabel assentiu. Sua voz era quase um sussurro, mas ele ouviu cada palavra. Eu não posso prometer nada, Rafael. Mas estou disposta a tentar. Sem pressa, mas tentar. Ele sorriu. Não era um sorriso largo, mas pequeno, terno, cheio de gratidão. Eu espero, Isabel. O tempo que for preciso. Só quero vê-la feliz. Ela olhou para ele, e algo dentro dela despertou. Não era tão difícil quanto imaginara. Às vezes, para dar o primeiro passo, basta acreditar que vale a pena. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, refletindo-se suavemente na superfície do mar. O som das ondas, que antes lhe parecerá apenas um ruído distante, agora ecoava em seu peito como uma melodia tranquila. Isabel caminhava devagar, descalça sobre a areia fria, deixando o vento acariciar seu rosto. A brisa trazia o cheiro do mar, misturado com um leve toque de sal. A cada passo, sentia-se mais em paz consigo mesma, como se finalmente tivesse organizado as peças dispersas de sua vida. A decisão de voltar àquela praia não fora fácil. Era o lugar onde, anos atrás, tudo começara, onde ela amara sem medo e perderá sem entender porquê. Mas agora tudo parecia diferente. Depois de tantas dúvidas, medos e silêncios, decidirá ir ao encontro do que ainda restava dentro dela, esperança. Caminhou pela orilla, buscando respostas no horizonte. Não sabia o que aconteceria, nem se Rafael estaria lá. Mas, de algum modo, sentia que sim. Como se o mar os tivesse reunido outra vez. Sem combinar, sem palavras, sua intuição dizia que ele estaria ali. E então, entre as sombras no fim da areia, avistou sua silhueta. Ele estava sentado sobre uma rocha, olhando para o mar, tão imóvel que parecia parte da paisagem. Não se mexera um centímetro desde que ela chegará, mas seus olhos brilharam ao vê-la aproximar-se. Ele a observou por um instante, sem se mover. Havia algo em seu olhar, algo mais profundo. Já não era o mesmo olhar ansioso ou cheio de incerteza. Era um olhar sereno, quase tranquilo. O mesmo que tivera no primeiro encontro na biblioteca, mas agora carregado de uma compreensão silenciosa. Quando Isabel chegou ao seu lado, não disse nada. Apenas sentou-se. Não havia palavras para descrever o que sentiam naquele momento. Não eram necessárias. Já não precisavam dizer tudo o que acontecerá entre eles, nem fazer promessas ou explicações. O que sentiam era suficiente. Era o tipo de conexão que não precisava de gestos grandiosos, apenas da simples presença um do outro. A lua já surgia no céu,
como uma pérola prateada suspensa sobre as águas. O vento soprava suavemente, como se a natureza sustentasse o silêncio entre eles. Era uma calma diferente de qualquer outra que ela já experimentara. Não havia pressa, nem expectativas, apenas o tempo compartilhado naquele instante. O mar os envolvia, acalmando qualquer temor que pairasse no ar. Depois de minutos em quietude, Isabel estendeu a mão para ele. Um gesto simples, sem hesitações. Rafael olhou para ela, como se soubesse exatamente o que aquele toque significava. Entrelaçou seus dedos aos dela com naturalidade, como se sempre tivessem pertencido ao mesmo espaço. Nenhuma palavra poderia expressar o que sentiam, mas o contato das mãos bastava. Era o começo de algo que não se definia por urgência ou paixão desenfreada, mas pela tranquilidade de corações que finalmente aprenderam a se entender no silêncio. Sabe? Sussurrou Rafael, depois de um tempo. Sempre achei que o amor era algo que se perdia ou se encontrava. Mas agora entendo que o amor também se aprende. E nem sempre é grande ou imediato. Às vezes, é só estar aqui. Juntos. Isabel assentiu lentamente, os olhos fixos no mar, mas os pensamentos vagando entre suas palavras. O que ele dizia fazia sentido. O amor nem sempre era como nas histórias que se contam, cheio de emoções intensas e momentos dramáticos. Às vezes, o amor era quieto, tranquilo, como o mar na calma da noite. Era simplesmente estar, sem precisar de mais nada. Sim, disse ela, voz suave, observando o reflexo da lua nas águas. Às vezes a gente esquece que a vida, como o amor, não precisa ser barulhenta. Pode ser serena, suave, e, às vezes, isso é o melhor. O vento ergueu-se por um instante, brincando com seus cabelos, e ambos permaneceram ali, naquele silêncio compartilhado, onde o mundo parecia parar por um momento. Era uma paz profunda, daquelas que só se encontram quando se aceita que a vida segue, que o amor também segue, mas que não precisa ser urgente para ser verdadeiro. O mar continuava seu curso, imutável. E com ele, eles. Como as ondas, que vão e voltam, mas sempre retornam ao mesmo lugar, eles também estavam ali, juntos. Não sabiam o que o futuro traria, mas naquele instante isso não importava. Tudo o que precisavam era estar, abraçados pelo silêncio, com a promessa de que, pelo menos por agora, não havia mais perguntas. Rafael apertou suavemente a mão de Isabel e fitou seus olhos. Nada mais foi dito. Não era necessário. Seu amor, aquele que demorará tanto a florescer, já estava ali, na quietude do mar, no calor de suas mãos entrelaçadas. Aquilo não era o início de um grande romance. Era o começo de algo mais profundo. Algo que chegará não quando o buscaram, mas quando aprenderam a viver sem ele e, ainda assim, continuaram acreditando. Com o som do mar ao fundo, Isabel sentiu que o amor voltará à sua vida, mas não mais como um desejo desesperado, e sim como uma certeza tranquila. No fim, o amor não era um destino. Era um caminho. E esse caminho começava ali, na paz do pôr do sol à beira-mar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.